CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação: Tânia Morales. Sua tarde com muito mais informações e notícias. Estúdio CBN Fronteira, com Thalita Lopes. Entramos na nossa segunda hora do Estúdio CBN Fronteira, 3 horas e 8 minutos agora, e hoje, 28 de janeiro, lembramos o Dia Internacional da Proteção de Dados Pessoais. Como é que você protege aí os seus dados, os seus registros, né? O seu CPF, o seu RG, de repente as suas senhas, as senhas do seu e-mail, dos seus cartões de crédito, porque hoje em dia temos tantas senhas. Eu falo que eu só vou modificando algumas coisinhas delas, porque é difícil até a gente conseguir guardá-las, mentalizar. Tem que ter uma colinha, mas para falar um pouquinho aí de como você deve proteger os seus dados, os seus ambientes digitais, eu vou conversar agora com quem realmente entende do assunto e pode trazer boas orientações. É o doutor e mestre em Direito, doutor Lucas Pires Maciel, que está ao vivo com a gente aqui no Estúdio CBN Fronteira. Doutor, boa tarde, obrigada por estar aqui com a gente. Boa tarde, Thalita, todos que nos ouvem, uma honra estar aqui. Bom, e falar de algo que está muito em alta hoje em dia, né? São tantos os golpes, principalmente os virtuais, seja pelo WhatsApp, o senhor pode mencionar até alguns dos tipos de golpes mais comuns, em que os estelionatários acabam pegando dados dos donos dos celulares com muita facilidade, né? Hoje em dia a gente tem que tomar cada vez mais cuidado, nós estamos realmente muito expostos e a gente sabe que tem muita gente trabalhando para tentar nos pegar. E o que observamos é que a gente tem visto cada vez mais uma criatividade do mal para tentar fazer com que a gente caia em golpes, seja para tomar o nosso WhatsApp, seja para a gente pensar que alguém do nosso banco que está ligando, um link que parece que é da nossa operadora de cartão. Ou seja, a criatividade dos estelionatários é muito grande e nós temos que ter muito cuidado para proteger os nossos dados pessoais, que são dados sensíveis e que devem ter toda a proteção e nosso cuidado, porque a gente sabe que o prejuízo que pode surgir a partir de uma situação como essa pode levar muito tempo para a gente conseguir recuperar. Um dinheiro que nós podemos perder, um WhatsApp que às vezes é a nossa fonte de renda, a gente fica sem ele por um tempo, né, as nossas redes sociais e tantas outras coisas que podem surgir a partir de um mau uso ou de algo que a gente não tomou um devido cuidado. E tudo isso é importante a gente lembrar de tomar mais cuidado com os nossos dados pessoais. A começar então, como você mesmo disse, doutor, em relação a clicar em links em e-mails, também no WhatsApp, o que é muito comum hoje em dia. É preciso desconfiar sempre? Eu acho que o grande mecanismo de proteção nossa é a desconfiança. Quando a gente recebe uma ligação de um número desconhecido, quando a gente abre um e-mail se passando pela Receita Federal, por algum órgão público ou por algum banco, ideal é sempre desconfiar, porque normalmente esse tipo de situação não acontece. A Receita Federal não vai mandar um e-mail para você sobre alguma coisa, o seu banco dificilmente vai ligar para te pedir alguma coisa. Então, o grande ponto de destaque é sempre desconfiar. E se você não sabe se realmente é ou não, vai em loco verificar, ou você mesmo liga do seu telefone para o número da agência bancária, né, e sempre tentando evitar o máximo expor os seus dados, passar senha por telefone, mandar sua senha por WhatsApp para quem quer que seja, tomar todos os cuidados, porque a gente sabe que nós temos uma gama de situações aí que podem nos levar e induzir em erro para a gente perder a nossa senha, perder o nossos recursos. Então é sempre muito importante desconfiar. É interessante que as próprias operadoras de cartão, as operadoras de telefonia, todo mundo aí tentando criar formas de também ter uma segurança, porque essas grandes empresas também podem ser prejudicadas, né? Com certeza. A gente sabe que hoje
os bancos principalmente e as operadoras de cartão, de telefone, entre outras, têm criado vários mecanismos para nos orientar. Então, quando a gente vai fazer um Pix hoje, o banco manda um aviso: olha, você tem certeza que você está fazendo isso de forma deliberada, você não está sendo induzido por ninguém para fazer isso, a pessoa que você está mandando o Pix realmente é a pessoa destinatária, ninguém está te coagindo a fazer isso, ou às vezes eles bloqueiam a operação, entram em contato para perguntar se realmente é a pessoa que está fazendo. Ou seja, estão criando mecanismos também, porque no final das contas, como nós somos consumidores, muitas vezes esses prestadores, esses fornecedores podem ser responsabilizados por essas operações, haja vista que não tomaram as cautelas necessárias, porque muitas vezes são operações que não são cotidianas da pessoa. A pessoa geralmente está acostumada a fazer Pix lá de 200, 300 reais, de repente ela faz um de 5 mil. O banco tem que ter monitorado isso não é difícil de fazer, para que isso não fique, né, como uma operação habitual, e obviamente isso tem que acionar um sistema de segurança do banco para ele desconfiar e entrar em contato com aquele consumidor, com aquele correntista, para confirmar. Enquanto isso, deixa essa operação em stand-by, para que depois, efetivamente, essa operação, sendo confirmada, ela vá efetivamente ocorrer. O doutor, e mesmo com todas estas orientações, a mídia, né, levando todas as informações, tentando aí desmistificar algumas fake news, muita gente e de idades variadas ainda continuam caindo em golpes. Porque a gente sempre fala assim, o pessoal mais velho, que tem mais de 60 anos, pessoas que não têm tanto acesso à internet, ao celular, acabam clicando com mais facilidade. Mas a gente sabe que até pode ser, mas muitas pessoas jovens, com informação, ainda assim acabam caindo, porque os estelionatários estão fazendo o crime, vamos se dizer, praticamente perfeito, né? Exato. A gente sabe que essas pessoas mais idosas, elas são mais vulneráveis, principalmente porque elas não são da geração digital, né? Então a gente sabe que acaba que eles não nasceram nessa era, né, que os jovens hoje vivem. Nós pegamos uma transição, mas os idosos muitas vezes são muito mais vulneráveis, principalmente porque eles acabam tendo uma confiança maior, achando que por ser alguém que se passa pelo banco, por ter uma conversa fácil, ter informações muitas vezes que aparentam ser verídicas, né? Então facilita, mas isso não escolhe idade. Infelizmente é comum pessoas mais jovens também caírem nesses golpes, porque os estelionatários eles estão cada vez mais habilitados a fazerem isso. Eles conseguem falar o que nós queremos ouvir, eles às vezes vêm com uma história muito verossímil, que tem muita característica de ser verdadeiro, eles alteram na hora de ligar, colocam às vezes o timbre do banco, eles conseguem manipular essas informações numa situação que fica muito característico que se trata do banco, que se trata da operadora de cartão de créditos, e faz com que nós estejamos crentes que aquilo lá realmente é verdadeiro, mas que na verdade não passa de um golpe para tentar ludibriar o consumidor e tomar, né, aquilo que é de direito, e isso causa muitos prejuízos. Pois é, falando também das senhas, porque hoje em dia a gente tem senha para tudo. Senha para acessar o celular, senha para acessar o app da conta bancária, senha para acessar, para fazer um Pix, senha para acessar o e-mail, senha para acessar tudo. Tudo tem senha. Só que é preciso tomar cuidado e saber escolher as senhas, porque elas são facilmente decifradas pelos estelionatários, né? Antigamente a gente se preocupava muito com a nossa assinatura. Né? Então a gente tinha lá todo um cuidado com a nossa assinatura, então a gente tinha toda essa cautela. Hoje a nossa assinatura passou a ser as nossas senhas. Então hoje tudo que nós vamos fazer, seja uma coisa simples até uma coisa muito complexa, acaba virando uma senha. Então essa senha ela tem que ser, como a gente fala, né, guardada num cofre. Né? A gente tem que fazer com que ela realmente seja muito cuidada para que a gente não tenha riscos. Claro que hoje existem outros mecanismos, né? A gente usa às vezes a impressão digital,
né? Às vezes estão criando até outros mecanismos, né? A íris do olho, tantas outras coisas, para tentar efetivamente comprovar que aquela pessoa que está fazendo a operação é a pessoa mesmo. Mas, obviamente, que ainda a gente está caminhando nesse sentido, então hoje muito se fala em senhas. E às vezes a pessoa acaba deixando essa senha num local de fácil acesso, ou ela já deixa isso pré-salvo, e isso pode gerar, sim, um sério problema. Então tem que se cuidar com certeza. Inclusive as páginas na internet, alguns sites, aplicativos, até mandam aquela mensagem até por segurança. Deseja salvar esta senha para compras futuras? E você pode colocar sim ou nunca. Então, salvar naqueles sites, às vezes que não são tão fiéis assim, que você não conhece, não tem uma certa confiabilidade, nunca deixar a senha salva. E uma coisa também que eu queria saber sobre a questão você vai fazer uma compra virtual. Tentar não colocar o número do seu cartão, usar os cartões virtuais é uma melhor opção? Com certeza. A gente tem que tentar fazer com que o número do nosso cartão, físico ou virtual mesmo, ele não seja salvo. Então, toda vez que nós formos fazer alguma compra online, que a gente for colocar o cartão de crédito, faça aquele cartão temporário, para que em determinado momento ele perca a validade e você tenha que necessariamente colocar um novo número de cartão. Isso é uma proteção, uma segurança importante, que a gente sabe que hoje as nossas compras elas giram em torno das compras online. Então, nós, enquanto consumidores, temos que ficar atentos, que nós não deixemos essas senhas salvas, que a gente use o cartão temporário, para a gente tentar ao máximo evitar. Obviamente que a gente também tem que tomar cuidado com boletos que são enviados por esses sites, né? Muitas vezes, olha, você realizou a compra, confirme aqui a partir desse boleto, e esse boleto não tem nada a ver com aquele tipo de operação. Então também se precaver com relação a boletos, confirmar se realmente o beneficiário daquele boleto é quem você realmente comprou o produto ou o serviço que você contratou, para que você não corra o grande risco de pagar duas vezes, né? Porque existe o ditado que fala, quem paga mal paga duas vezes. Então vamos tentar evitar e confirmar se o destinatário, se o banco, todas as informações estão realmente corretas, para a gente evitar surpresas desagradáveis. Tá certo, desconfiar sempre, né, doutor? Conversamos com o doutor e mestre em Direito, Dr. Lucas Pires Maciel, falando aí sobre proteção de dados pessoais. É preciso ficar atento, não clicar em qualquer coisa, cuidar das suas senhas. Os estelionatários estão aí fazendo muitos golpes e, infelizmente, muita gente sendo prejudicada. Então, desconfiança sempre. Muito obrigada, viu, doutor, por todas as orientações. Obrigado. 3h21 agora.